Brasil, a quarta parte do mundo. Quem são os descobridores? Em milhares de anos de civilização, será que ninguém jamais tentou cruzar um oceano? Teria sido o Estreito de Bering a única passagem do homem para o nosso continente? Teria sido Cristóvão Colombo o primeiro navegador a sentir fascínio pelo mar? Será que antes dele, algum homem branco chegou na América navegando? É claro que o Colombo não foi o primeiro homem a olhar para o mar e sentir fascínio, nem os portugueses, nem os espanhóis. A humanidade, ela sente fascínio pelo mar há muito tempo. E há muito tempo que ela se atreve em navegar. Logo, já é um contrassenso a gente ficar imaginando que o Colombo foi o primeiro a chegar. Então, o que vai acontecer? A gente vai tentar recuperar os vestígios dos navegadores que já estiveram por aqui. Agora, a gente tem que ter sempre atento à seguinte coisa. Esses navegadores anteriores ao Colombo, eles nunca vieram com a preocupação de dominar e conquistar. Somente no fim do século XX é que começamos a questionar se os ibéricos foram os descobridores da América ou os conquistadores da América. Os índios hoje reivindicam a posse original da terra. Mas todos os índios descendem dos mesmos antepassados? Portanto, quem disse que Colombo descobriu um continente foram os historiadores. E isso é uma afirmação carregada de intenção. Intenção de se passar por dono do tempo e do espaço. A terra é minha, pois eu fui o primeiro a chegar nela. O que a gente vai ver hoje é que, na verdade, existe uma história que está muito mal contada. A humanidade, ela navega no mínimo há 10 mil anos. Ou seja, muito antes do homem descobrir a agricultura, a família, o Estado, isso tudo, ele já navegava. Muito bem. O mais charmoso é a gente começar por onde? Pelo que é pouco convencional, que é pouco tradicional. A gente vai começar a tentar fazer um rol, fazer uma lista de navegadores que andaram do Pacífico em direção ao nosso continente. Qual é o primeiro povo que chama a atenção? Qual foi o primeiro povo a se aventurar pelo mar? Tá? São os chineses, né? A gente tem relatos, a gente tem registros da preocupação de chineses em relação ao mar desde o século I a.C. Tá? Existe um documento que está guardado em algum lugar na China, onde eles catalogaram aproximadamente 24 ventos. Tá? Mais adiante a gente vai ver que os portugueses eles vão ter essa preocupação também de ficar catalogando ventos, correntes e marés. Para saber como funcionam os oceanos, precisamos catalogar os ventos, as correntes e as marés. Agora, até antes mesmo da gente começar a nossa viagem, a nossa incrível viagem pelas descobertas da América, eu quero falar uma coisa sobre a palavra mar, oceano e rio. Mesmo na Bíblia, ou quando você estuda documentos antigos, essas palavras, elas se confundem. Como assim? Muitas vezes alguém está escrevendo sobre um mar, mas ele está querendo falar sobre um rio. E às vezes ele está querendo falar sobre um rio e escreve sobre um oceano. E a gente vai ver mais adiante que esse tipo de má interpretação, em alguns casos são problemas de tradução, vão dar margem a várias interpretações, a várias fantasias de possíveis descobridores do Brasil e do Novo Mundo, claro. Mas eu quero pegar especificamente o Brasil, até por incrível que pareça, o nome Brasil, ele aparece na literatura universal antes da chegada tanto dos espanhóis como dos portugueses. Existem enormes controvérsias de quem teria sido realmente o primeiro a bater na nossa costa. O nome Brasil, ele aparece aproximadamente 90 vezes na literatura universal antes da descoberta. Mas antes de voltarmos ao século XV, vamos repetir o que já foi dito. 2 ou 3 séculos antes de Colombo, povos europeus de tradição pesqueira navegavam pelo Atlântico Norte, sem dar satisfações a ninguém de onde iam. Existem suspeitas de que uma expedição portuguesa e dinamarquesa esteve na América do Norte. E por que essa suspeita existe? Porque aqui em Portugal existe um mapa, o mapa de Ramúzio, que tem bem claro os contornos da América do Norte. No século XII, a marinha chinesa já dominava os mares, desde a Coreia até a África. Então, os chineses, eles começam a navegar, são um povo que primeiro se aventura pelo mar, eles sentem fascínio, e pouco a pouco eles começam a dominar a arte de singrar os mares. E o que acontece? Quando vai chegar no século XIV, eles já vão ter feito algumas expedições muito interessantes.
Existe um manuscrito que está guardado em algum lugar também na China, que é de 1225. Ele chama Xu Fan Xi. Ele já conta um relato de viagens por mares, tanto no Índico quanto no Pacífico. No século seguinte, em 1330, eles vão escrever um outro documento chamado Tao Xi Lue. E eles vão registrar uma fantástica viagem que eles vão fazer em direção a esses dois continentes. Eles usavam barcos que eram razoavelmente grandes para a época, né? Eram barcos de mais ou menos 34 metros por 8, com mastros de 21 metros, né? E também mais adiante a gente vai ver a importância do tamanho dos barcos e da tecnologia que eles vão empregar nesses barcos, né? Porque quanto maior é o avanço tecnológico, mais fácil fica de você navegar. Esse documento de 1330, ele conta o quê? Ele conta que uma expedição chinesa teria passado em mais ou menos 99 portos perdidos pelo Oriente. E o que acontece? O que é esse programa marítimo? Ele pretende o quê? Conquistar? Dominar? Não. O imperador Yongle, ele põe esse programa em prática. Ele tem um almirante. Esse almirante tem um problema de tradução do nome dele. Algumas pessoas vão traduzir o nome dele como Shen Ho, Feng Lo, Shen Fo. Existem vários nomes, mas em geral sempre é a mesma pessoa. Esse almirante, ele vai durante 20 anos ser o responsável pelo programa chinês de navegação. O programa de navegação chinês foi tão desenvolvido quanto o programa português, 3 séculos mais tarde. Tá? E eles navegam de uma maneira incrível. Eles põem uma quantidade fantástica de barcos. Nesse tempo todo foram muito mais que 300 barcos. Eles embarcaram nesse período 37 mil homens. Apesar dos 37 mil homens navegando, a marinha chinesa não visava conquistar nenhum território. A China era a maior potência do Oriente. Para eles, seus vizinhos eram bárbaros muito atrasados. Em que direção eles navegam? Eles navegam nunca em direção à América, eles navegam em direção ao Pacífico e vão depois navegar também em direção à África. Tá? Eles saem da China e vão em direção à África. Eles navegam também em direção ao Índico e ao Pacífico. Existem registros da presença desse navegador, Shen Ho, tanto aqui quanto em direção à África. Sendo que aqui no Ceilão, que é a atual Sri Lanka, o que acontece? Existe uma inscrição que foi deixada lá, que ela é trilíngue, ela foi deixada em 3 línguas. E lá, o Shen Ho, ele fez uma oferta ao Buda, e o povo local se sentiu muito lisonjeado com a oferta de Shen Ho, e fizeram uma placa, assim, um marco comemorativo da presença dele em Sri Lanka. O budismo foi a primeira grande religião internacional. Apesar das várias adaptações locais, os ensinamentos do Buda aproximou os povos da Ásia culturalmente, sem promover nenhuma guerra. Por que esse programa foi desativado? Nós no Ocidente, nós não sabemos. Agora, o que aconteceu foi que o imperador morreu e aí a história ela fica meio aqui confusa. O que a gente acredita aqui no Ocidente, uma das interpretações que nós vamos dar aqui no Ocidente, é que a China era um império tão rico que na medida que ela começou a a navegar em direção a outras sociedades, ela não vai encontrar nenhum tipo de riqueza interessante que vale a pena dominar, conquistar. Então eles olham, eles vão ver o que dá para se fazer, chegam à conclusão que eles são mais ricos e depois eles vão embora. É muito difícil para a gente aqui no Ocidente mensurar o que era a China no século XVI. Mas os registros dos jesuítas portugueses, que são os primeiros ocidentais a chegarem na China,